Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, seu podcast, seu programa de educação financeira e finanças pessoais. A crise do INSS, com as denúncias de fraudes, criação de CPMI, acabou expondo aí a fragilidade do sistema público de aposentadoria. E o que isso leva a gente a pensar? Pô, será que dá para garantir a segurança financeira lá no futuro? Previdência privada acaba surgindo como uma peça estratégica nesse quebra-cabeça, justamente para a gente bater um papo sobre previdência privada, sobre essas questões, sobre planejamento. Eu trago aqui no nosso Papo de Dinheiro de hoje o Fernando Brito, que é do Grupo Maldivas, sócio da Globus. Sempre um prazer, Brito. Obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente. Boa, Felipe. Eu que agradeço. Geralmente estou online, né? Então é sempre bom estar presencial com você. Não é a primeira vez. Eu acho que é o terceiro podcast que a gente já faz de assuntos diferentes. Então a ideia aqui é bater um papo, esclarecer alguns pontos específicos e deixar fluir a conversa. O bom é que a gente tem um leque bastante grande de possibilidades, né? E justamente a gente pegando esse gancho, né? Crise no INSS, muita gente se questionando, né? O que olha lá para frente? Eu vou me aposentar, ô Brito? Você acha que as pessoas podem estar com esse grande ponto de interrogação na cabeça, justamente pensando lá no futuro, o que pode ser da gente? Essa questão aí, por que a gente deveria ou não deveria confiar nessa ferramenta no INSS num momento de tantas dúvidas, de tantas questões? Sim, na verdade agora está em voga a questão de fraudes, né? Até então ficava em voga, para quem tinha um raciocínio mais avançado nesse sentido, quem era um pouco mais esclarecido, a possibilidade de me aposentar ou não com relação à métrica de como foi montado o INSS. A contribuição, porque quando você contribui hoje, você não está contribuindo para você. Você está contribuindo para matar alguém que já contribuiu, agora se aposentou e está recebendo esse benefício, onde a conta não vai fechar literalmente. A gente tem uma estatística média que hoje, a cada uma e meia pessoa que não se aposentou, né, tá custeando. Então, antes eu tinha 7 pessoas não aposentadas custeando. Quem estava aposentado hoje está na casa de 1,5. Daqui a pouco vai ser menos de uma pessoa, o fundo do poço está chegando. Só que até então era uma conta matemática e de lógica estrutural. Quando a gente coloca agora outras lógicas que não são estruturais, não são matemáticas, são sim de um caráter mais duvidoso, com questão de fraude, isso liga ainda mais o sinal. Porque até então, só as pessoas talvez que tinham um olhar mais criterioso para a parte de investimento, para a segurança, pensava nisso. Hoje, com essas informações de fraude, todo mundo pensa. Independentemente se a pessoa tem um esclarecimento maior ou menor com o mercado financeiro, com a parte de finança, com as incertezas que tinha, hoje ela se obrigou a se questionar. Será que, além do que já tinha de problema de antes, né, com relação a essa pirâmide etária, agora com fraude, ficou mais inseguro ainda? E quais são os caminhos que eu tenho, qual é a saída que eu tenho, e isso ficou muito mais em voga que a gente tem acompanhado no nosso escritório, Felipe. A questão é a seguinte, né? A gente tem a Previdência Pública, né? O INSS, que está com todas essas questões, e aí é justamente, né? Entra ou reforça uma procura, uma necessidade, um interesse de olhar para uma previdência privada, né? Você sentiu que isso acabou estimulando as pessoas a perguntarem mais, não necessariamente contratarem, mas perguntar mais, questionar mais, despertou interesse das pessoas, ô Brito? A curiosidade, sem dúvida, aumentou. A gente tem alguns acessos no nosso site que tem com relação à previdência privada e outros parceiros de negócio. Naturalmente, aumentou a necessidade de entender um pouco mais quais são os caminhos para longo prazo de investimento que possa complementar o INSS, e a curiosidade aguçada aumentou bizarramente. Obviamente que ainda para tomada de decisão de fazer ou não fazer é um outro momento. Então vem primeiro o momento de dor, que aconteceu um problema, eu preciso tomar decisões. Essa decisão primeiro é entender sobre o problema. Entendi que eu não consigo controlar esse problema, que é algo de longo prazo, que tem pessoas que estão mexendo em algumas coisas que vão me prejudicar eventualmente. Eu preciso tomar a decisão de procurar um plano B. E esse plano B, sim, pode ser a previdência privada. E aí começam as dúvidas, os questionamentos. A gente tem feito algumas palestras também para alguns clientes, tem alguns vídeos que a gente pode ajudar os clientes e os nossos parceiros de negócio desse mercado a esclarecer de fato. Porque o problema grande todo hoje é como tomar a melhor decisão de acordo com o mercado que ainda é desconhecido por muita gente, é desconhecido de fato no seu cerne, né? Uma coisa é saber que existe previdência privada. Outra coisa é como que funciona, onde eu contrato, quais são as melhores opções, tem pegadinhas, se não tem. Essas dúvidas muitas vezes travam a pessoa que é a leiga de tomar a decisão de contratar ou não.
Muitas vezes ela vai numa linha de tirar dúvidas para depois, com segurança, ela conseguir dar o próximo passo, que é a contratação. Ô Brito, e aí, quando a gente olha ou fala de previdência privada, claro que vem crescendo, evidentemente, esse interesse. Eu me lembro, reforma trabalhista, reforma da Previdência, né? Tudo isso já acabou estimulando de alguma forma. Mas muita gente ainda meio pé atrás, meio olhando, como que é a fala, né? Vê a Previdência como um produto de prateleira, né? Para o gerente do banco bater a meta, te coloca uma previdência privada ali, te oferece algum produto que talvez não seja nem o ideal ou aquele que vai resolver mesmo o seu anseio, né, do planejamento, mas qual que deve ser o verdadeiro papel da Previdência, né, nessa estrutura, nesse planejamento financeiro das pessoas que estão buscando, que estão querendo agora um pouco mais de informações? Legal. Acho que a gente até brinca, né? A melhor rentabilidade para o investidor, ainda mais um investidor leigo que não consegue, não tem acesso a todas as informações necessárias, não tem um conhecimento devido, a melhor rentabilidade é conseguir juntar dinheiro. Não adianta você procurar os melhores ativos do mercado financeiro, com as melhores rentabilidades de todas, se não existe o aporte. Eu vou ter aquela rentabilidade fictícia. Porque para eu ter um patrimônio, eu tenho que ter o aporte feito com a rentabilidade com o tempo. Olhando para pessoas que querem entrar nesse mercado e têm dúvidas, na minha visão, o principal benefício de uma previdência privada é a possibilidade de encará-la como mais um custo do dia a dia. Imagina o seguinte sentido. Quando eu tenho o meu salário, vamos supor que eu ganho ali R$5.000. Eu tenho as obrigações financeiras do dia a dia. Tenho que pagar aluguel, escola de filho, creche e assim por diante. Dificilmente, quem está nesse nível de salário, ou até um pouco maior, né, se não tiver educação financeira para poder juntar boa parte desse recurso, consegue juntar dinheiro. Sobrou R$200, R$300, R$400, geralmente fica na conta. E ficando na conta, é mais provável que você gaste aquele valor. E a pessoa sempre patina, né? Sempre é janeiro. Sempre eu vou fazer aquela dieta, sempre eu vou começar a investir, entrar na academia, mas o dia a dia consome a gente de tal forma que quando sobra um pouquinho, a gente vai lá e gasta. Porque a gente muitas vezes não foi ensinado a lidar com liquidez. E o fato de lidar com liquidez da previdência privada é a possibilidade de permitir com que ela faça um débito na sua conta, programado todos os meses. Então, a facilidade da acumulação em previdência, na minha visão, é o principal gatilho para quem não tem, talvez, o conhecimento ou a educação financeira no sangue para colocar a liquidez que sobrou num CDB, num ativo de renda fixa, numa ação, para dividendos, assim por diante. A previdência vai te dar a tranquilidade de que aquele custo de R$100 que seja, R$200, você alocou aquele custo de R$200 num débito na sua conta e quando você receber, sabe que você não pode contar com aquele dinheiro. E aquele dinheiro talvez seja o primeiro gasto que você tem na tua fatura, no teu mês, que vai ser para juntar recursos financeiros para o seu futuro. Todo o restante vai ser gastos para utilização de imediato, né? Então, para quem busca ativos e aplicações e facilidades financeiras, a Previdência te possibilita esse débito em conta e, eventualmente, sobrou um pouquinho mais, você pode, inclusive, pedir um boleto. Você pede um boleto, emite-se um boleto e você consegue fazer um complemento de um valor a mais que ficou na sua conta. Não necessariamente é aquele valor fixo todo mês, você pode variar. Você pode botar contribuições mensais fixas. Você pode fazer um aporte e esperar acontecer no tempo. Você pode fazer um aporte e não aportar mais nada e quando sobrar dinheiro pedir um boleto. Então, encarem a previdência privada, principalmente para quem está entrando nesse mercado, encarem como um custo que eu estou tendo para financiar o meu futuro. Legal. Ô Brito, eu até lembrei, tem o livro chamado Hábitos Atômicos, né? Que o autor ele fala o seguinte, se você quer construir um hábito, você tem que eliminar as barreiras para que aquele determinado comportamento ele se repita, né? E isso que você falou de um boleto ou de repente um débito automático na conta, acaba eliminando essas barreiras que impedem de você fazer o aporte, né? E a gente fala muito isso talvez nos investimentos, né? Debita na conta, já coloca na corretora, ou tira da conta e já coloca na previdência. Você tirar esses intermediários acaba sendo muito legal e assim, eu não sabia dessa possibilidade com previdência, né? E aí, claro que a gente está aqui no mercado, a gente lê bastante e tudo mais, eu não sabia. Eu acho que essa é uma informação muito bacana pro pessoal que está assistindo a gente e tira, né, essas barreiras que não possibilitam você adotar um hábito saudável, né, na sua vida financeira e que vai te beneficiar lá na frente. Felipe,
todo mundo paga boleto todos os meses. E não são poucos, né? Eu tiro pela gente, né? A gente tem uma vida regrada, a gente ganha grana, a gente paga as coisas, tem obrigações financeiras. Se todo mundo tem um boleto no mês que seja para poder pagar, mas nem todo mundo tem a consciência, ou habilidade, ou conhecimento, ou está na veia, né, da ação, de tirar o dinheiro da conta corrente para mandar para uma corretora, para mandar para o seu banco para ficar aplicado. E é por isso que algumas empresas, pegar o Nubank, por exemplo, o dinheiro que está na conta corrente acaba rendendo alguma coisa próximo do CDI. São facilidades que o mercado encontra para poder justamente trazer uma educação financeira para o leigo, que não tem esse dia a dia, que é muito corrido. Então a praticidade de pagar mais um boleto, eu sei pagar boleto. E se eu pago um boleto, aquilo está na minha despesa mensal. Se está na despesa mensal, eu já não conto com aquele recurso. Só que vai ser o único recurso do boleto que vai trazer mais recurso para você no tempo, porque ele vai estar aplicado. Ô Brito, a gente entende, né, que muita da confusão ou de repente da dificuldade de fazer algum tipo de investimento ou até mesmo plano de previdência é por falta de conhecimento, né? E algumas dificuldades, algumas confusões, né? E a gente, quando pensa em previdência, a gente fala, poxa, é PGBL, é VGBL, a sopa de letrinhas, assim como investimento. É CDI, é IPCA, é CDB, enfim, o pessoal se perde nesse jogo de palavras que uma coisa significa uma coisa, outra coisa significa outra, mas não necessariamente você sabe aquilo que é melhor para você e muitas vezes também não encontra, né, alguém que possa te explicar e te mostrar de uma forma mais tranquila e racional o que é melhor para você. Como que a gente explica, né, de forma prática para quem está nos assistindo, a diferença entre os dois, o que é melhor para um, o que é melhor para outro, quando é melhor um, quando é melhor outro, só para a gente poder desmistificar um pouco também essa relação. Perfeito. Sempre quando tem uma avalanche de informações pra gente, a gente fica parado. Eu prefiro não fazer nada porque eu continuo vivo, tocando a minha vida sem surpresas, do que me movimentar por algo incerto. E o primeiro ponto para essa sopa de letrinha, né? P de pato e V de Vasco. Sou Vasco, então vou usar sempre quando falar V vai ser Vasco. VGBL ou PGBL é relativamente simples. A dica principal: se eu declaro de forma completa o meu imposto de renda, ou seja, eu quero abatimentos fiscais, busco deduções fiscais para ter restituição, o P de pato é o mais indicado, porque ele permite que toda a contribuição que você faça naquele ano fiscal, limitado a 12% do seu salário, da sua renda bruta tributável, ela seja abatida. Isso é super relevante. Mas será, Felipe, que faz sentido um médico, que ele tem uma empresa, que ele emite notas como PJ, fazer um PGBL? Não, porque a tributação dele é simples, porque na declaração do imposto de renda dele ele já tributou na empresa. Sim. Então não faz sentido o profissional liberal, que não tenha renda bruta tributável, e sim já tributou lá na pessoa jurídica dele, ele fazer um PGBL. Faz sentido ele fazer um VGBL. O VGBL é o mais próximo de um fundo tradicional, onde você aplica naquele fundo e o mesmo fundo ele vai ter a possibilidade de PGBL e VGBL. Não são fundos distintos, não são rentabilidades distintas ou condições distintas. São as mesmas condições para o P e para o V. A diferença é quem escolhe entrar naquele fundo com uma característica ou outra. Então, o cliente, a pessoa que quer fazer uma previdência privada e tem a primeira dúvida, qual das duas sopas de letrinhas escolher, se você declara de maneira simples o teu imposto de renda, esquece P de pato. Esquece o PGBL. Vai para o Vascão, que ali é garantido. Em cima dos aportes feitos, você vai ter que declarar o principal no teu imposto de renda, daqueles aportes, e na hora do seu resgate, só vai ter imposto de renda sobre o que rendeu, assim como um investimento normal. Já no P de pato, como você, se fizer o P, vai lançar a despesa no seu imposto de renda para poder abater até 12%, exemplo, ganho 100 mil reais por ano. Tudo isso é tributado. Eu posso pegar até 12 mil reais, 12%, botar num PGBL. Agora, minha base de cálculo são 88 mil e não mais 100. Aqui eu economizei tributariamente uma grana, porque eu não pago imposto de renda sobre 12 mil. Ótimo fiscalmente. Só que na hora de pegar esses 12 mil de volta lá na frente, eu vou pagar imposto de renda sobre tudo o que tiver aplicado. Não somente sobre o que ele rendeu. O lucro e mas o principal. Exato.
Como eu tive o benefício de abatimento na entrada, lá na frente, quando eu pegar esse dinheiro de volta, depois a gente fala de tributação, eu vou pagar imposto sobre tudo. No VGBL, eu não tenho o benefício de abater fiscalmente, só que lá na frente, na hora do resgate, eu só pago imposto de renda sobre o excedente, sobre o que rendeu. Essa é a principal diferença dos dois, e quando escolher um e quando escolher outro. Boa. E isso me lembrou também, Brito, a gente está chegando no fim do ano, muita gente se prepara para esse aporte dos 12% até o último dia útil do ano para conseguir ter esse benefício tributário. E é uma correria danada, tá? É uma correria danada. E a gente, inclusive, na TV aqui, a gente fala, né? A gente traz os educadores financeiros e conversa, pessoal, tá chegando o último dia, é a última semana, corre. Mas não precisa ser assim, né? Você pode fazer ao longo do ano, né? Você pode fazer com um planejamento também, né? Mas o brasileiro gosta de deixar para a última hora, né? Quem é que faz com antecedência? Ninguém faz com antecedência. No máximo, a nossa avó faz pra gente com antecedência, que a gente fala, semana que vem eu tô na sua casa. Ela já começa a cozinhar hoje, né? Mas o brasileiro, na realidade, ele espera sempre o último minuto. E isso é complexo, porque os sistemas das seguradoras geralmente acabam travando de tanto volume que tem ali dentro. E você tem a cotização, tem uma série de fatores ainda que não é para o último dia. Tem que ter alguns dias de antecedência. A gente tem alguns clientes, Felipe, que fazem a contribuição no PGBL, mas diferentemente de um VGBL, eles não deixam aportes já fixos a todo momento. Eles fazem o seguinte, eu tenho um cliente que é piloto de avião, tá? Vou dar esse exemplo. Ele tem um salário fixo e ganha por horas voadas. E ele não sabe quanto vai ser a hora voada dele naquele mês. Pode ter mais teto, menos teto, e assim por diante. Então, todo final de mês, ele faz um cálculo da remuneração bruta dele, ele bota 12% e pede um boleto pra gente. De janeiro a dezembro. E tem cliente que não faz isso. Ele olha em dezembro, dia 20, correndo, pede pro contador dele, puxa um bocado de informação de extrato e faz o único aporte lá de 12% de tudo que ele recebeu dentro daquele ano fiscal. Os dois estão certos? Os dois estão certos. Um se adapta melhor de uma forma e outro de outra, mas não precisa ser apenas a correria de final de ano. Você pode colocar isso programado para o ano inteiro. É bom a gente falar porque, como eu disse, né, muitas vezes, até nos portais, até na TV, até, né, muita gente falando, poxa, tá chegando o fim, faz o que você tem que fazer, aproveita o benefício tributário, mas não precisa ser assim, né? Você pode ter um pouco mais de planejamento, assim como na vida, tudo que tem um planejamento acaba sendo um pouco melhor, porque... Menos estressante. Menos estressante, porque de alguma forma pode dar errado? Pode, mas pelo menos você se estressa menos, você dorme com um pouco mais de tranquilidade. Você falou da gente falar de tributação, e essa é uma parte importante, porque a gente também, né, ao longo dos últimos tempos, ouviu falar bastante sobre mudança de tributação, incidência de mais impostos sobre a previdência privada, né? E aí é um vai e vem, vai no Congresso, volta no Congresso, o governo fala, o governo desfala, não sei se entrou STF na briga, enfim, e isso acaba também tirando um pouco, não da atratividade, mas da potência que poderia ser esse instrumento em relação ao entendimento da população. Tá, porque quando a gente fala em tributação de previdência, são algumas tributações. Tem tributação de imposto de renda, que é sobre ganho de capital, tem a tributação do eventual sucessão com relação ao ITCMD, que é o imposto de transmissão, causa de morte e doação, que é o imposto da herança, né? Para você tirar do inventário. Então, a gente tem que olhar para uma das duas ou para as duas. Sim. Então, olhando para imposto de renda, especificamente, depois a gente fala um pouco mais no sentido de sucessão. A previdência privada, ela é o único ativo que tem uma estrutura própria de tributação. Ela é a única que permite o cliente, o investidor, pagar apenas 10% de imposto de renda ao final do período de 10 anos. Então, você tem duas tabelas. Ou uma normal, que é do imposto de renda, podendo bater 27,5%, de acordo com o volume financeiro que tenha, ou de acordo com o tempo que passa, e você chegar até 10% apenas de tributação. Em cima disso, a gente não viu muita movimentação para mudança, continua-se normal. Com relação à sucessão, sim. Porque no âmbito sucessório, sobre o que incide o imposto de herança? Teoricamente, sobre tudo que é da pessoa que faleceu. E o que comprova o patrimônio da pessoa que faleceu? O que está declarado no imposto de renda. E a previdência privada, via de regra, está declarada. Pelo menos o aporte principal. Então, quem tem previdência, VGBL, ele tem que declarar o principal. Não tem que declarar o montante aplicado, porque a rentabilidade não se declara. Rentabilidade, na hora do resgate, vai ser olhado quanto foi colocado, quanto que tem lá, a diferença se tributa.
tá? Começa com 35% e no mínimo 10%. Qual é o entendimento? Que aí vai ficar uma coisa meio doida, né? Porque entendimento não é regra e cada um acaba seguindo. Até então, alguns estados da federação continuam tributando o saldo que tem dentro de previdência, sendo PGBL ou VGBL, em caso de falecimento. Sobre o quê? Imposto de renda já seria tributado, porque é ganho de capital nesse caso, ou sobre ganho de capital, ou sobre tudo se for PGBL, mas a tributação do ITCMD. Teto federal 8% e dependendo do estado ali, São Paulo 4%. Rio é escalonado, enfim, a média do Brasil tem 4,5%. Tá? Alguns estados tributam e outros não. São Paulo não tributa. Tentou-se passar uma lei aqui no estado que acabou não passando, que era a inclusão da previdência privada no efeito de tributação, já considerando que eu tenho aplicação, eu tenho rentabilidade, eu tenho portabilidade, eu tenho gestor, eu tenho performance, tenho tudo. É igualzinho um fundo de investimento. Por que não ser considerado herança? Só que quando há o falecimento, a previdência é como se fosse um seguro, né? Para alguém que vai ficar. Só que a diferença é que não tem alavancagem, tem um principal aportado, mais a rentabilidade. E outros estados entendem que é um patrimônio, outros estados entendem que é um seguro. Fica nessa guerra. Alguns tributam e outros não. Qual foi a mínima regra colocada de interpretação? Se a previdência privada foi constituída há pouco tempo e houve o falecimento, teoricamente, tende a haver a tributação. Porque pode ter sido um movimento de burlar imposto. Porque se aquele dinheiro estivesse na conta corrente ou no fundo de investimento, não teria o imposto de TCMD. Ele só foi retirado daquele ativo, colocado na Previdência para fazer a sucessão. Então, você tende a aumentar a chance de ter a tributação. Então, o STF, se não me engano, eles entraram num acordo que previdências com mais de 5 anos, teoricamente, você não tributa mais. Porque já mostrou um bom tempo de que não foi má fé, não foi um planejamento tributário de imediato porque sabia que ia falecer, foi algo de longo prazo para se aposentar e, por consequência, em caso de falecimento, não tem a tributação. Então, meio que botou-se essa regra por enquanto. Previdências com mais de 5 anos, você tende a não ter a tributação. Mas como é uma tributação estadual, né, uma arrecadação estadual, você ainda fica refém dos estados interpretarem de uma forma ou de outra. Mas é o entendimento. É o entendimento. O importante é o entendimento. Na questão da herança, quando há o evento morte, alguma coisa assim, resgata tudo, vai para a conta de outra pessoa, do herdeiro, ou apenas muda a titularidade? Como é que funciona Isso é legal. Porque a previdência privada é comparado com fundo de investimento, tá? No fundo, você escolhe o fundo, aplica e acabou. Na previdência, quando você escolhe o fundo, o gestor e toda a operação, você escolhe, inclusive, os beneficiários daquele valor. Sim. Então, você pode botar quem você quiser. Você pode botar o seu tio, sua tia, seu filho, sua mãe, seu avô, qualquer um. Não necessariamente a questão hierárquica da herança e esse tudo mais. Esse é um ponto bem relevante. Apesar de eu poder colocar qualquer um como beneficiário, existe um tal do fator da legítima, Sim. que são os herdeiros necessários. Imagina o seguinte cenário. Eu tenho uma previdência de R$200 mil, eu tenho um patrimônio total de 1 milhão, a proporção da minha previdência é muito baixa, eu posso deixar para quem quiser minha previdência, mesmo que não para os meus filhos. Agora, eu só tenho 1 milhão de patrimônio total. Todo o meu dinheiro está na minha previdência. É o único patrimônio que eu tenho. Eu posso deixar tudo para o meu vizinho, para minha vizinha, e não para os meus filhos? Aqui a gente esbarra na questão da legítima, que é a ordem natural da entrega do patrimônio. Apesar da previdência privada permitir na proposta de contratação você botar qualquer um, se levantarem a mão no inventário dizendo que ultrapassou a legítima, ele vai ter que ser reponderado para ser colocado nas suas proporções. Esse é um ponto importante de ser colocado. Tá? Apesar de indicar qualquer um, você tem que seguir a legítima no final das contas, se houver o levantamento de mão. Já deu problema isso? Você já pegou algum caso que o pessoal falou, opa, tem uma partezinha aí que é minha. Já, a gente, inclusive, utiliza a previdência, dado que ela é declarada, né? Então ela tem que seguir essa legítima. A gente utiliza muito a previdência para poder compensar o quinhão da família enquanto tem litígio. Então a gente usa muito, por exemplo, casos reais, tá? A cliente veio até a gente e falou, tô com um caso aqui, eu tenho um patrimônio total, enfim, na casa dos seus 20 milhões, tenho 2 filhos de um casamento atual, tenho 42 anos, só que eu tenho um filho, ele era de Salvador, eu tenho um filho de 17 anos em Brasília, de quando eu era super jovem. E por lei, eu sei que ele tem que ter a mesma herança do que os meus filhos aqui, de direito, aquela coisa toda. E eu quero montar uma holding, só que eu tô num dilema. Hoje todo mundo se gosta. Se eu fizer a holding, ele tem que ser dono também da holding. Mas se eu não estiver aqui amanhã, será que vão continuar se entendendo? A minha esposa com ele, que tem outra família, como é que fica? No final das contas, tentando resumir aqui a história, a gente montou uma estrutura para ele, onde tinha um seguro de vida, e montou também a parte da liquidez,
a qual a justiça, né, a herança que por direito tem que ser desse filho que era o primogênito dele, ficou através de previdência privada. Então pegamos do patrimônio dele o quinhão destinado a esse filho, deixamos em liquidez numa previdência, a qual somente esse filho era o beneficiário, para aí sim ele conseguir montar a holding dele e colocar os filhos e a esposa atual, apenas eles, nessa holding. E essa liquidez que ele estava destinando para esse filho de fora, a gente fez um seguro de vida no nome dele para devolver esse valor para a família, para não perder a liquidez do casal. Muito bom, muito bom. E isso já me enseja, Brito, da gente ir pro nosso intervalo comercial e já deixar aquele gostinho de quero mais, porque no próximo bloco eu quero falar sobre estratégia, sobre alguns produtos, os caminhos mais práticos ali pra gente poder avançar com essa história da previdência privada. Então, você continua comigo, você também que tá em casa continua comigo, daqui a pouco o Papo de Dinheiro volta aqui com o Fernando Brito, ele que é sócio da Globus, do Grupo Maldivas, falando um pouquinho mais sobre previdência privada. Não sai daí, é rapidinho, em poucos minutos, tô de volta aqui com o Papo de Dinheiro. Muito bem, estamos de volta aqui com o Papo de Dinheiro, seu podcast, seu programa de educação financeira e finanças pessoais, batendo um papo aqui sobre previdência privada com o Fernando Brito, que é sócio da Globus, que é do Grupo Maldivas. Ô Brito, a gente estava falando, né, sobre aporte, sobre PGBL, VGBL, sobre esse instrumento importante que é a previdência privada para trazer um pouco mais de tranquilidade e planejamento, né, financeiro em relação à aposentadoria, em relação a uma tranquilidade um pouco mais lá na frente. Queria entender um pouco sobre exatamente eu estou investindo no quê? Numa previdência privada, né? Porque a gente falou do PGBL, VGBL, dessas estratégias, mas efetivamente eu estou investindo no quê quando eu estou fazendo uma previdência privada? É um fundo de investimento? É uma estrutura? O que é exatamente quando eu estou pagando aquele meu boletinho lá e colocando dinheiro na previdência? É exatamente igual, nada muda de um fundo de investimento normal de mercado. Você está colocando o seu dinheiro na mão de um gestor, e esse gestor vai ter algumas estratégias. E aí você vai ter fundo conservador, um fundo mais moderado, um fundo que pode aplicar 100% em ações, tem fundo que é 100% em renda fixa de crédito privado. Então, apesar de, no sentido de ser conservador, né? Ele é conservador, mas aplica em crédito privado. Crédito privado tende a ter uma rentabilidade um pouco maior, porque são empresas privadas, mas em compensação ela pode quebrar, ela pode ter riscos de ter muita rentabilidade ou pouca rentabilidade. Você vai ter série de fundos que vai desde o mais conservador até o mais arrojado, e cabe você e quem está do seu lado enquanto consultor financeiro entender qual é o seu perfil. O que você busca? Você tem um perfil mais arrojado de tomar risco? Talvez ir para fundos mais ousados faz sentido. E qual é a diferença que tem de um para outro? O efeito de custo para o cliente. Toda a rentabilidade que aparecer na tela, ela é sempre líquida já da taxa de administração. Assim como um fundo de investimento tradicional, quanto menos movimentações um gestor faz, menos ele te cobra. Se ele pegar lá, contratar uma aplicação financeira, um CDB, ele vai aplicar todo o fundo, supondo ludicamente. Eu vou pegar todo o dinheiro, vou colocar num CDB e eu vou esquecer que eu tenho. Eu botei num ativo que sempre vai me entregar 100% do CDI e está resolvido. Ele não tem movimentações. Então a taxa de administração vai ser baixa. Vai ser na casa de 0,5, 0,6, 0,7. Agora, se eu quero colocar em fundos que tendem a render mais do que o CDI, quero botar em fundos mais arrojados, o gestor ele vai ter que fazer mais movimentações. Naturalmente ele vai gastar mais, ele vai ter um custo maior fixo. Ele tende a cobrar de 1,5% a 2%, até 2,5% de taxa de administração. Porém, a rentabilidade que aparece já é descontando essa taxa. Não é que está lá 100% do CDI e ainda tem que descontar 1% que é a taxa de administração. O que tiver ali já é descontando todas as taxas da operação. Para o cliente, né, ele entende que fundos diferentes são rendimentos diferentes, rentabilidade diferente, cobrança diferente, e isso traz alguma certa apreensão, porque a gente vê, por exemplo, um gestor um pouco mais arrojado, pô, o cara vai girar multimercado, o cara vai para câmbio, o cara vai para, né, ação, enfim, alguma coisa assim, que acaba sendo também uma das preocupações no mercado tradicional, no fundo de investimento tradicional, né? Como que lida também com essa
apreensão é só questão de idade, é só questão de estratégia? Dá para eu fazer multi-estratégias de previdência para também fazer um hedgezinho ali no meio do caminho? Esse é o bacana, Felipe. Quando você vai para um fundo tradicional de investimento, você pega todo o seu dinheiro, coloca naquele fundo. Se eventualmente ele performar mal, você vai ter que sair daquele fundo. Para sair daquele fundo, você vai ter que resgatar aquele valor. Resgatando o valor, você vai tomar a época o ágio ou deságio, do que rendeu ou não rendeu, paga seu imposto de renda sobre aquele valor, porque tem um come-cota ainda, né? Que a gente nem falou, que previdência não tem come-cota e fundo tradicional tem come-cotas, e você tem que escolher um outro fundo para aportar o seu dinheiro e dali em diante começar a contar novamente o tempo para que você passe, depois de 2 anos, chegue lá a 15%. Aproximadamente de tributação. Na previdência privada, qual é o bom disso? Você tem 2 estratégias. Tem empresas, tem seguradoras que olham seu perfil, o suitability, o perfil do cliente é moderado. Ele não vai escolher apenas um fundo, ele faz um multifundo com aqueles R$500 que quer contribuir. Ele já pega 10% bota no fundo, 15% bota no outro, 40% bota no outro, ele já faz automaticamente para você a diversificação daquela sua parcela para a quantidade de fundos. Isso é uma estratégia. Ou você pode pegar seus R$500, pegar R$100 e botar um em cada fundo diferente. E eventualmente um não está performando porque a curva de juros mudou e ele tem outra estratégia que não lida bem com essa curva de juros sendo mudada, você não precisa resgatar o dinheiro desse fundo para aplicar em outro. Até porque se você faz isso, perde o benefício do tempo. E quando você escolhe uma tabela regressiva de imposto de renda, a cada 2 anos que passa, decresce 5% a tributação. Depois de 10 anos, sobre o primeiro aporte, você paga apenas 10%. Nesse sentido, é igualzinho à portabilidade de um telefone celular. Você consegue mudar o seu dinheiro de gestor, de fundo, de seguradora, sem tributação nenhuma. É solicitação de uma portabilidade para ir para um fundo de um outro perfil, de uma outra empresa, de uma outra estratégia, e você continua com o dinheiro aplicado sem tomar nenhum prejuízo. É tranquilo fazer isso, né? O gestor não vai ficar falando, ô filho, você tá indo embora por quê? Fica comigo. Aquela cara dificulta, cara cai a linha, igual você falou do telefone, né? Você vai cancelar a operadora lá, cai a linha, você fala, pô, não consegui. Então, o que acontece é que quando a gente faz portabilidade grande de banco, eles deixam pro último dia, que a SUSEP obriga, para poder liberar esse recurso, e até lá fica o gerente tentando entender o porquê que está saindo, tentando reter. E geralmente assim, o cara tá com um fundo lá com 89 do CDI, o cliente tem 700, 200 mil reais. Quando a gente traz para ele uma solução de 100% do CDI pelo menos, ele fala, eu vou mudar para ontem. A gente solicita a portabilidade. Nesse meio tempo o limite máximo permitido, o gerente liga para ele e fala, eu vi que você está saindo porque a rentabilidade está melhor. Então eu tenho um fundo melhor aqui. Mas você esperou eu sair para poder me dar algo melhor? Então já quebrou a confiança e geralmente o cliente vem. Então o máximo que pode acontecer é o gerente do banco ele tentar fazer uma retenção para querer botar um produto um pouco melhor do que já estava. Mas a relação de confiança talvez já tenha sido quebrada. Mas aí o fato é tranquilo, se não tiver, eu tenho um respaldo ali da SUSEP, eu tenho meios, mecanismos, e se não fizer a portabilidade, eles vão sofrer alguma coisa. Só que até ser finalizado, ele pode tentar reter. Essa é a única dor de cabeça eventual que poderia ter. Você citou uma questão interessante aqui, que eu fiquei na dúvida, e eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco mais. Você falou, eu pego os R$500 num multifundo, né? Esse multifundo, ele vai colocando em vários fundos. Isso é uma estratégia que eu mesmo posso contratar, então eu ponho meus R$500 lá e ele que faz essa divisão, ou eu tenho que olhar os 10 fundos e colocar R$50 em cada um para eu conseguir fazer essa estratégia. Enfim, eu não entendi direito se nesse multifundo eu mesmo tenho que fazer ou se eu contrato um multifundo igual um multimercado que vai fazer essa divisão. Perfeito. E aí esse dinheiro principal ele vai ser realocado. E aí, só para estender um pouco a pergunta. E aí, todos esses fundos eu vou ter que declarar também, né? Porque ele ou eu declaro o multifundo, e aí esse multifundo... Igual tipo um fundo de fundo, né? Que o FOF no fundo imobiliário que tem vários, investe em vários. Enfim, são várias dúvidas que acabaram vindo aqui. Eu vou tentar responder. Nossa Senhora. Mas não, mostra interesse, pelo menos. Claro. Até o final, gente, ele vai fechar a previdência dele. Fiquem tranquilos e comigo aqui. Ele já trouxe como é que chama lá? A lâmina para eu olhar. Na verdade, vou pegar um exemplo que a gente tem no dia a dia lá, né? Que como a gente lida mais com pessoas jurídicas do que físicas, mas também tem pessoas físicas, a gente tem previdência corporativa, que acabou a gente não falando, né? Porque você pode incentivar um funcionário a aplicar via a empresa, descontando direto na folha. Para quem tem a necessidade, quem é um pouco mais leigo, não quer ter o trabalho de ficar olhando fundo a fundo, existe a possibilidade de você pegar lá
a contribuição do seu salário, 5%, 7%, e você destinar para essa possibilidade. Do próprio banco, a própria seguradora, ela distribuir aquele recurso de R$500, naquele exemplo que eu tinha dado, para vários fundos diferentes. E você ponderar, não, eu quero que, na verdade, em vez de ser 20% para cá, eu quero pagar 22% para cá e diminua 2% do outro. Essa é uma forma de você trabalhar. Ou você escolhe diretamente o fundo que você queira colocar, se você entender bem e achar que faz mais sentido para você. Com relação à declaração, quando você puxa e recebe no início do ano ali o extrato da Previdência, ele vem com um recurso aportado em cada um dos fundos. Porque o único cotista de um fundo de Previdência é o CNPJ do fundo. Então, você vai ter que declarar aquele CNPJ do fundo no teu imposto de renda com quanto que foi o aporte realizado, não o montante financeiro que tem aplicado lá dentro. Então, nesse caso, você pode ter ou escolher um fundo específico ou vários fundos, ou pegar um multifundo. Qual é a atenção que tem que se dar? Quando você faz na pessoa física, quero bater lá na porta do banco, quero fazer através de um corretor, uma seguradora direta, você tem limites de entrada. Então, muitas vezes, a pessoa física que queira entrar naquele fundo que tem melhor qualidade, ele vai ter que fazer contribuições mensais mais altas, ou vai ter que fazer um aporte inicial mais alto para ter acesso àquele fundo. Porque não são todos os fundos que permitem você entrar com o mesmo valor. Tem fundo que só permite entrar com contribuições mensais de R$1.000. E tem fundos que a partir de R$100 já é permitido entrar. Então, o que pode ser feito? Eu não tenho a capacidade ainda de entrar naquele fundo com contribuição mensal de R$1.000, que tem que fazer pelo menos um aporte de 10 mil, mas eu quero começar a investir. Então, invista num outro fundo que flexibiliza a sua entrada com R$100. Quando juntar esses 10 mil, você pode fazer uma portabilidade para aquele fundo inicial e você ter melhores condições se você entender que faz sentido. Você falou da portabilidade de novo e agora veio uma dúvida. Você pode pedir quantas vezes você quiser? Porque também aí a pessoa fala assim, não, mas aquele tá dando 102%. Não, mas aquele lá esse mês deu 108%. E aí fica rodando, não fica ruim também. E aí perde, né, uma tranquilidade aí e você acaba ocupando a cabeça com coisas malucas, né? Lembrando, previdência para longo prazo. A gente brinca que tem o cliente que é o da cotinha, né? Zé Cotinha. É o Zé Cotinha, todo dia ele quer entrar ali, tem que estar crescendo, se não estiver crescendo ele fica nervoso. Então, previdência a longo prazo. Quando que você geralmente muda a estrutura? Quando você tem uma mudança brusca de governo, de curva de juros, de inflação acelerada, você tem que dar uma olhada para saber se a sua previdência tá funcionando ou não tá. Porque dependendo da conjuntura do país, da estrutura, a tua posição pode não ser tão interessante. Por exemplo, hoje em dia com a Selic a 15, será que faz sentido tomar tanto risco assim? Porque eu não estou fazendo muito esforço, estou conseguindo 1,25, se eu bater ali mensalmente 100% CDI, talvez faça sentido migrar nesses grandes movimentos, tá? E aí é uma dica pro famoso Zé Cotinha não ficar olhando. E com relação a limites, eu posso fazer toda hora? Posso fazer resgates? Posso fazer movimentações? A cada 60 dias. Então, existe um mínimo de movimentação, não para aporte. Aporte você pode aportar quantas vezes quiser. Mas para retirada do recurso da Previdência ou para portabilidade, são a cada 60 dias você pode fazer esse movimento. Eu fiquei apreensivo também por causa do gestor, né? Imagina toda hora resgate, toda hora ele vai falar, o que eu faço, né? Vou ter que vender. Na verdade, todo fundo é igual fundo normal, né? Você vai ter ele dependendo tem uma do fundo, cotização ali. D mais 30, D mais 5, D mais 2 para o provisionamento acontecer. Mas não é comum do cliente de previdência ficar migrando. Inclusive, é muito comum do cliente de previdência estar na previdência há 5, 6, 7 anos, performando pifiamente e só se atenta a isso quando alguém cutuca, você tem previdência? Tenho, deixa eu olhar. E aí que ele começa a olhar como é que tá a previdência dele. Mas não é comum quem tem previdência ficar olhando para saber se tá performando ou não, porque a cabeça dele é daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, né? Não é para algo do zero como um CDB, que eu botei e vence daqui a 1, 2 anos que ele fica olhando. Boa. Ô Brito, você falou da previdência empresarial, né? E aí muitas empresas têm isso como estratégia de retenção de funcionário, como uma possibilidade ali de premiar também o funcionário. E isso também é designado pela empresa, eu posso pedir portabilidade, tem regras, enfim, né? Quem está nos assistindo e de repente tem, né, uma previdência que nem lembra que a empresa está colocando uma graninha para ele lá, fica feliz, fala, o que eu posso fazer com isso? Como que avalia também essa situação e se beneficia, né, dessa possibilidade que a empresa acaba proporcionando? Existem 2 tipos de previdência empresarial que o empresário pode colocar para os funcionários. O averbado, que é basicamente o funcionário contribuir. Qual o benefício da empresa colocar um fundo de previdência à disposição sem a contraparte da empresa?
Tem a percepção de valor, porque o funcionário vai debitar direto do salário. Então, ao invés dele receber e pagar o boleto, já vai direto na fonte, né? Então, você facilita a entrada do funcionário. Você consegue dar acesso a fundos que talvez ele não tivesse se ele fosse aplicar por fora. Você tem acesso a fundos um pouco melhor, enfim, tem algumas questões. Então, essa é a menos usual e a que tem menos aderência do funcionário, porque não tem a contraparte. Geralmente, quando a gente pega operações como essa, e a gente tem algumas na mesa, geralmente 20% do quadro de funcionários aderem a essa operação, que é basicamente um investimento que está sendo forçado, desconto em folha. Quando a empresa oferta a previdência privada no modo instituído, que a gente fala, ela faz a contrapartida. E aí ela pode instituir se vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10%. Então, se o funcionário ganha lá R$5.000 e ele colocou 5% de contribuição, vai ser R$250 do funcionário e 250 da empresa. Na boa, qual é a rentabilidade que eu consigo melhor que essa? Não existe. Porque é o dobro do que eu tô botando. 100% é 100% do meu aporte mais a rentabilidade. Sim. Então, mesmo que o fundo de investimento que esteja aplicado seja ruim, para o funcionário, se eu estivesse na pele dele, eu pegaria o máximo permitido para contribuir. Porque a contraparte está sendo de 100%. Tem empresas que o funcionário bota 1, ela bota com 2. Porque ela quer fazer de fato uma retenção. E como que as empresas se beneficiam disso? Primeiro tem que olhar o turnover das empresas. O turnover está muito alto, o turnover de empresas de tecnologia, por exemplo. O turnover da empresa de tecnologia é 1 ano e meio, 2 anos no máximo. E aí você começa a pegar desenvolvedores muito jovens, que trabalham na grande maioria de home office, que vem um cara da Índia querendo comprar você, o cara dos Estados Unidos paga em dólar para você, fica difícil de reter talento. A empresa acaba fazendo planos de benefício para ressegurar esse talento mais jovem. Só que faz sentido montar uma previdência para uma empresa de tecnologia nos mesmos moldes do que de um banco? Em qual sentido? Se o funcionário no banco sair com menos de 5 anos, ele não leva nada da empresa, por exemplo. Depois de 5 anos, ele começa a pegar 10% da empresa. Só depois de 10 anos, se ele pedir demissão, é que ele leva 100% da parte que a empresa contribuiu. Não faz sentido utilizar essa lógica para uma empresa de tecnologia. Então, qual é o problema do empresário? Turnover. Em quanto tempo? 1 ano e meio. Quer trazer para 2 anos e meio a 3? Então, se ficar 1 ano comigo, leva 30%. Se ficar 2, leva 70%. Se ficar 3, leva 100%. A gente começa a modular a forma do funcionário que está pedindo demissão, se eventualmente sair, a pegar mais dinheiro da parte da empresa de acordo com o tempo que eu quero de vida útil dele. Nesse sentido, a empresa pode ter o benefício fiscal de abater como despesa lá até 20% dos participantes que forem CLT como despesa, e os funcionários vão ter o desconto em folha e poderão escolher o fundo que quiserem. E vai poder botar, por exemplo, dos R$500 que eu dei de exemplo, ele pode colocar tudo arrojado, ou tudo na renda fixa, ou fazer aquele mix. Mas a parte da empresa, geralmente, é na mais conservadora de todas, porque ela tem que garantir que lá na frente o funcionário tenha o dinheiro. Legal isso, porque eu imaginava que era uma regra meio fechada, assim, né? Porque eu sempre ouvi falar esse negócio, não, mas daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, aí você leva tudo. Mas é a empresa que institui isso? É no papo com a empresa, fechando com o fundo, né, da Previdência, eles que fazem esses ajustes? É nessa consultoria que a gente indica para a empresa qual o melhor modelo de regra de vesting. O nome técnico é isso, né? A regra de vesting. Quanto tempo o colaborador tem que contribuir para que consiga ter a parte da empresa? E se ele sair antes desse período, qual é a penalidade que ele toma? E isso tem que conversar com a vida útil do colaborador dentro da empresa. Pô, bem bacana, bem bacana. Você vê que o papo aqui é para você que quer fazer uma previdência para você empresário que quer fazer alguma coisa, e é por isso também que essa figura, né, o Brito, que o time todo faz lá no Grupo Maldivas, lá na Globus, acaba ajudando também a perceber, né, as multifacetas de uma coisa que você olha, um produto de previdência, né? Muita gente acha que é carne de vaca ali, como eu falei no começo, o produto de prateleira e tudo mais, mas tem tanta coisa, né? Tem tantos nuances assim, que dá pra gente ficar falando horas e horas aqui. E eu ainda tenho mais perguntas pra você. Fica à vontade. E eu ainda tenho pergunta, a gente já tá quase chegando no final. A questão é justamente essa também, da consultoria, ou pelo menos desse papo, né, mais focado com o consultor.
A gente sabe que a previdência é importante e a gente até no planejamento financeiro fala das caixinhas, né? Curto prazo, médio prazo, longo prazo. A previdência está lá no longo prazo e você, obviamente, faz os aportes agora. Como que a previdência, nessa conversa com os clientes, nessa conversa de entendimento do planejamento, como que dialoga com os demais investimentos que as pessoas, eu tenho um sonho de viajar, tenho um sonho de casar, claro que eu quero me aposentar, mas como que dialoga, né, com com esses outros sonhos ou com esses outros planejamentos, com outros investimentos do cliente? Tudo vai ser muito caso a caso. Cada um vai ter uma necessidade, como você falou, né? Então é complexo você trazer uma fórmula de bolo, porque não tem, vai ser muito no caso a caso. O principal é entender os objetivos, como você disse, de curto, médio e longo. A previdência é para curto? Não, eu não faria previdência para curto prazo. Mas se o cliente me coloca um planejamento, por exemplo, eu acabei de ter filho, tenho um filho de 2 anos, eu estou pensando no intercâmbio da minha filha. Será que faz sentido fazer uma previdência daqui a 15 anos para poder utilizar? Talvez sim. Por que talvez sim ou talvez não? Vai depender da matemática. Depende da forma com que for contribuir. Imagina o seguinte cenário, eu vou pegar aqui 10 mil reais e vou colocar num fundo de investimento para minha filha e vou deixar lá para daqui a 15 anos pegar. Se eu pegar o mesmo dinheiro e espelhar esse dinheiro numa previdência privada VGBL com tabela regressiva e pegar esse mesmo 10 mil e botar num fundo de investimento espelho da previdência, porque agora, só um parênteses, né? Por que a previdência foi muito machucada lá atrás, além dos bancos colocarem muita peste na previdência e acabar vendendo errado? Porque até então, até um certo tempo atrás, você não tinha taxa de performance. E o mercado financeiro basicamente trabalha, não é pela taxa de administração. Ali não dá dinheiro, ali você paga as custas, né? E olha lá, ele sobrevive, né? É a linha da água. O grande dinheiro do mercado financeiro está em performar. Se eu fizer você ganhar dinheiro, eu tenho que ser remunerado por isso. Então, venci o meu benchmark, que é o CDI. 100% CDI. Tudo que ultrapassa isso, eu tenho uma taxa de performance de 20%. Até então, na Previdência, você não tinha. Quando você quebra essa regra há um tempo atrás e você começa a ter esse benefício na Previdência, os grandes gestores começaram a espelhar os fundos tradicionais de investimento no modelo Previdência. Se eu estou espelhando, isso quer dizer que a rentabilidade é praticamente a mesma, porque é a mesma estratégia, são os mesmos ativos. Agora eu tenho um fundo tradicional e eu tenho um fundo de Previdência. Idêntico praticamente com relação à estratégia de aplicação. Os dois vão render 105 do CDI, nesse exemplo. Só que no fundo tradicional, qual é o mínimo de imposto de renda que eu pago na hora do resgate? 15. Na Previdência, 10. O fundo tradicional, eu tenho o tal do come cotas a cada 6 meses, que é uma antecipação de imposto de renda. Previdência não tem. Se eu quiser sair do fundo tradicional porque não está performando bem para outro, eu tenho que resgatar e botar no outro fundo. E voltar a contar o prazo até chegar nos 15. Previdência eu portabilizo. Se eu fizer uma previdência P de pato, PGBL, eu ainda consigo abater fiscalmente e ter esse benefício lá na frente, porque eu que deixo de pagar imposto eu reaplico. Se a gente pegar esse exemplo que eu dei lá dos 10 mil reais para usar daqui a 15 anos e botar num fundo ou botar numa previdência com a mesma estratégia, a previdência vai ser mais interessante. Porque a rentabilidade vai ser igual, só que na previdência eu terei mais dinheiro, porque eu não tenho come cotas, eu só pago imposto quando eu resgato e eu só pago 10% de imposto, diferentemente do fundo tradicional de 15%. Então, só nessa estratégia, apesar de ser algo que não é para aposentadoria, é para mais de 10 anos, para mais de 10 anos efetivamente, com um aporte único, dependendo da estratégia do cliente, faz sentido a previdência do que isso. Agora, quero comprar um carro daqui a 4 anos, faz sentido a previdência? Não. Bota num fundo qualquer. A previdência não é apenas para se aposentar, é para a criação de riqueza e objetivos de liquidez para médio prazo. E o médio prazo é acima de 10 anos para ter o benefício fiscal dos 10%. Sensacional, Brito. Isso acaba sendo uma das coisas mais interessantes, né? De tantas que a gente conversou aqui, é justamente essa, né? Não é só para aposentar, você cumpre objetivos, caixinhas e pensamentos, estratégias, planejamentos de finanças mesmo, né? Em relação com a previdência privada. Bom, para a gente encaminhar para o final aqui, né? Você falou e isso é legal, de algumas mudanças, né? Você olha para trás, mudou bastante, algumas instituições foram feitas na Previdência que acabaram trazendo mais atratividade, melhor performance, competitividade e tudo mais.
como que você vê, né, daqui para frente, e já resgatando aquela conversa do começo do papo, com tanta crise, com tanto problema, com uma névoa, né, densa em cima da previdência pública, como que você vê daqui para frente, né, a previdência privada, não só, né, na melhora dos produtos, na melhora da gestão, ou de repente, ele ser mesmo um instrumento mais disseminado entre a população brasileira? A tendência é que continue crescendo bastante a previdência privada, ainda mais com... o problema não é a falta de informação, é a quantidade de informação desenfreada que se existe no mercado para tudo, não somente para a previdência privada, né? Mas a educação financeira, apesar dela ser ainda um pouco distante da realidade do que a gente gostaria que fosse, ela já é muito melhor do que 10 anos atrás. Você tende a ter mais pessoas falando sobre educação financeira, sobre planejamento financeiro, sobre mercado financeiro. Você tem mais competidores na praça, tem acesso a assessores de investimento, a corretores de seguros. Você tem uma série de informações. E você tem acesso a isso daqui. A inteligência artificial, a Google, a o que for, para tirar eventuais dúvidas. E acesso fácil de contratação online para isso. O problema é que a pessoa talvez não consiga ter a confiança de ter aquela fonte para tomada de decisão. De qualquer forma, no final da história, a quantidade de informações mais para o bem da Previdência, ela vai acontecer, porque quando você tem uma incerteza na Previdência Social que a gente está falando, você não pensa no CDB. Você não pensa numa renda fixa porque tem um fundo assim em ações. Você pensa no único ativo que é o mais conservador de todos, que é a Previdência Privada. Talvez o investidor trader do mercado financeiro não dê o valor para a Previdência porque eventualmente ele consiga gerir melhor do que aquele gestor que tem um perfil um pouco diferente. Ele tem todo o perfil talvez de não ter Previdência, apesar de achar que faz total sentido ele também ter. Mas para a pessoa que hoje está insegura de tomar a decisão de uma aplicação financeira, a Previdência Privada entrega todos os predicados para essa pessoa, da facilidade de tirar os cones que a gente falou, de ser um débito em conta ou um boleto que ele possa pagar, de lá na frente ele pagar menos imposto do que em situações tradicional e de que, naturalmente, ao falar em Previdência, você pensa em longo prazo. E se você pensa em longo prazo, você entende que você quer ter um canto seguro para colocar o seu dinheiro. Você não quer ter aquele local do seu dinheiro para ficar mudando de galho em galho a cada 6 meses, a cada 1 ano, a cada 2 anos. O ponto é que a inércia de tomar o primeiro passo, porque você quer ter algo seguro já de cara, é o que atrasa muitas vezes a tomada de decisão. Se eu vou fazer previdência ou não vou fazer. Minha dica, minha percepção, até um tempo atrás, tinha muita pegadinha em previdência. Além do PGBL e VGBL. Considero isso já um passo dado. Mas tinha a taxa do carregamento. Imagina que a cada R$100 que você contribuía, R$5 já ia para a taxa e 95 ia para a rentabilidade. Então, olha o tempo que você tinha que deixar o dinheiro rendendo para voltar a ser 100% do que você botou. Essas pegadinhas caíram com a abertura de mercado, com outras empresas entrando e os bancos tendo que se movimentar. Então, hoje em dia, até mesmo em bancos, você tem produtos de qualidade. O acesso ficou mais fácil a produtos de qualidade. E com a Selic alta, na boa, no final, qualquer produto vai te entregar uma certa rentabilidade. Pode ter o produto ótimo e pode ter o bom, só que o bom é inimigo do ótimo. Para tudo na vida. Primeiro passo, encontre uma instituição financeira que seja uma seguradora de confiança, que tenha credibilidade, faça sua previdência, tem dúvida do como fazer? Uma dica, faz um VGBL, um fundo conservador que esteja pelo menos performando o próximo CDI. Isso, você já elimina 90% das pegadinhas. E a outra pegadinha, para encerrar do meu lado, que era muito cruel, que era a parte tributária com o cliente, era o seguinte, já pegamos casos de gerente de banco pegar um recurso financeiro de uma cliente, que acabou virando cliente nosso depois, a senhora de 65 anos vendeu um apartamento por R$800 mil, ela foi no banco para poder colocar esse dinheiro, indicaram para ela um P de pato, um PGBL, regressivo, desculpa. Um PGBL regressivo, isso quer dizer o quê? Daqueles R$800 mil que ela botou, se ela quisesse tirar em 1 ano aquele dinheiro de volta, sabe quanto ela teria? 800 mil menos 35%. Porque a tributação é em cima do todo. E a tributação regressiva, ela só vai ser pouca ou até 10% depois de 10 anos do aporte feito. E já tinha 65 anos. Não é um produto para longo prazo, ela só queria preservar o dinheiro dela. Qual era o caminho ali? Era botar, eventualmente, se fosse previdência, num VGBL progressivo, que no máximo paga 27,5% sobre a rentabilidade.
não sobre tudo. Essa é a pegadinha. Sobre PGBL e VGBL, o banco acabou sendo processado e teve que devolver o recurso. Porém, saiu recentemente, se não me engano foi ano passado, ou início desse ano, uma regrinha que agora a tabela de tributação que o cliente tinha que escolher na entrada, se era progressiva ou regressiva, ela mudou. Agora o cliente escolhe na saída. E isso mudou completamente a percepção de mercado. Porque, imagina, eu estou entrando agora, vou fazer um aporte específico, vou continuar contribuindo, e eu acredito que vou ficar 10 anos contribuindo, ou que esse recurso eu vou pegar daqui a 10 anos. Mas podem haver situações na minha vida que mudam, né? Eu preciso resgatar esse recurso em 2 anos. Se eu for resgatar o aporte em 2 anos, e eu escolhi um VGBL, eu vou pagar 30% de imposto sobre minha rentabilidade. Se eu tivesse escolhido a progressiva, eu pagaria no máximo 27,5%, dependendo do volume financeiro que eu coloquei. Então, essa mudança de regra da escolha da tributação ir para o final no resgate já tirou o bom problema da dúvida, da dor de cabeça do leigo ao entrar. Isso quer dizer o quê? Produtos estão melhores, gestores melhores, condições melhores, fácil de contratar, a tributação ficou para o final, você não precisa se preocupar agora, só não errem VGBL e PGBL. Tá na dúvida? VGBL, regressivo, que é para longo prazo, e conservador, um fundo conservador que passa daí. Se pegar essas 3, 4 dicas, você entra nesse fundo, depois, com alguém de confiança, quando você conseguir achar, encontre alguém da sua confiança para poder ver se tem algo melhor e você consegue portabilizar esse recurso depois de 2 meses para um fundo que eventualmente possa performar melhor. Mas não adianta ficar hoje procurando o melhor dos mundos se não começar. E o problema está na inércia. Tem que começar para começar a rentabilizar. Muito bom. Brito, obrigado, viu? Sempre um prazer tê-lo aqui. Obrigado mais uma vez por dar essa aula aí para o nosso público e até uma próxima. Até a próxima, Felipe. Estou sempre à disposição. Valeu. Conversei aqui com o Fernando Brito, ele que é sócio da Globus, também do Grupo Maldivas. E você, curtiu o papo de Previdência Privada? Anotou tudo? É isso. Semana que vem a gente está de volta com o Papo de Dinheiro. Obrigado pela audiência e pela companhia. Até a próxima semana. Tchau, tchau.